Se eu te fizesse uma pergunta agora, bem direta, você teria coragem de responder com sinceridade? Quem você é quando ninguém está olhando? Essa é a porta de entrada para entender Fyodor Dostoiévski, porque ele não escrevia sobre personagens distantes. Ele escrevia sobre mim, sobre você, sobre aquilo que a gente tenta esconder até de si mesmo. Pensa comigo, quantas vezes você já tomou uma decisão sabendo que era errada, e mesmo assim, foi lá e fez? Não por falta de lógica, mas quase como se algo dentro de você quisesse provar que você pode errar. Dostoiévski enxergava exatamente isso. O ser humano não é totalmente racional. Existe um lado nosso que desafia a razão, que resiste ao certo, que escolhe o caos só para afirmar a própria liberdade. Isso fica muito claro na sua obra Crime e Castigo. Já parou para pensar no que leva alguém a justificar um crime? Não é só a maldade, às vezes é orgulho, às vezes é uma ideia distorcida de grandeza, às vezes é a tentativa de se colocar acima das regras. Mas deixa eu te perguntar, será que a gente também não faz isso? Só que em escala menor. Quando a gente mente, quando a gente se justifica, quando a gente cria desculpas para não encarar a própria consciência. Porque no fundo ninguém foge de si mesmo. E é aí que Dostoiévski aperta mais ainda. Ele viveu numa época em que muita gente começou a acreditar que Deus não era necessário, que o ser humano então podia criar suas próprias regras. E aí surge aquela ideia famosa em Os Irmãos Karamazov: se Deus não existe, tudo é permitido. Mas ele não fala isso como quem comemora, ele fala como quem avisa. Agora eu te pergunto de verdade, se não existe um certo ou errado absoluto, o que impede qualquer coisa? E mais, será que a gente realmente conseguiria viver assim? Dostoiévski acreditava que não. Porque o ser humano precisa de sentido, precisa de algo que vá além dele mesmo. Quando isso desaparece, o que sobra muitas vezes é vazio, angústia e até autodestruição. E talvez aqui esteja uma das partes mais difíceis de aceitar: o sofrimento. Ninguém gosta de sofrer, ninguém busca isso. Mas Dostoiévski olha para a dor de um jeito diferente. Ele vê o sofrimento como algo que pode revelar quem a gente realmente é. Deixa eu te perguntar outra coisa. Nos momentos mais difíceis da sua vida, você saiu pior ou mais consciente? Porque para ele é no limite que a verdade aparece. É quando tudo quebra que a gente se enxerga de verdade. Mas isso não é automático. Tem gente que sofre e endurece, mas tem gente que sofre e amadurece. E aí entra outro ponto que ele levanta: a liberdade. Todo mundo fala que quer ser livre, mas será que quer mesmo? Ser livre significa escolher, e escolher significa carregar as consequências. Agora pensa, quantas vezes a gente prefere que alguém decida por nós? Que alguém diga o que fazer, o que pensar, no que acreditar, só para não ter que lidar com o peso da própria escolha. Dostoiévski percebeu isso com uma clareza assustadora. Às vezes a gente abre mão da liberdade só para ter paz. Mas que tipo de paz é essa? No fim, ele não te dá respostas prontas. Ele faz algo muito mais desconfortável. Ele te coloca frente a frente com você mesmo, sem máscaras, sem desculpas, sem fuga. E talvez seja por isso que ele continua tão atual. Porque no fundo, a maior história que ele escreveu não está só nos livros. Está acontecendo dentro de cada um de nós. E agora eu te deixo com a última pergunta. Talvez a mais difícil de todas. Se existe uma luta entre o bem e o mal dentro de você, você tem consciência de qual lado está alimentando?